Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar da inflamação no cofrinho e não é da hemorroida, se você já estava pensando nesse assunto. Hoje nós vamos falar do cisto pilonidal ou doença pilonidal, que é uma infecção bastante comum nos jovens principalmente e causa quadros de inflamação bastante dolorosos. Então se liga no vídeo para saber mais. Se ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo para se inscrever. E se gostar do vídeo, não esquece de deixar um like. E lembra também de compartilhar esse vídeo se você conhece alguém que precisa saber mais sobre essa doença. Então vamos para o vídeo. A doença pilonidal, ela consiste em orifícios que ficam localizados na linha mediana, ali no sulco interglúteo. Então, bem no meio das nádegas, né, a região do cofrinho que a gente fala, né? E a gente percebe esses orifícios, que a gente chama também de pits primários, e abaixo desses orifícios forma-se uma cavitação que ocorre o acúmulo de pelos, de restos celulares, de secreção, e daí vem o nome da doença pilonidal. Pilos, né, que significa pelo, e nidus, que significa ninho. Então é como se fosse um ninho de pelo que se forma ali abaixo da pele. E esses pelos que entram para dentro do subcutâneo, abaixo da pele, eles geram um processo inflamatório na região que acaba cronificando a doença em muitos casos. Quando a gente pega essas doenças iniciais, que a gente percebe só esses orifícios centrais com essa cavitação, muitas vezes a pessoa não percebe secreção, ela tem às vezes um leve desconforto local, quando ela fica muito tempo sentada sobre a região, quando ela movimenta muito, mas a doença pilonidal ela pode evoluir com crises agudas, causando um abscesso, que é um quadro bastante doloroso e requer uma drenagem de urgência. O abscesso sempre precisa ser drenado. Após a drenagem do abscesso, é importante alguns cuidados locais para a gente conseguir minimizar a chance de evoluir para uma fase crônica da doença pilonidal, para evitar uma piora da doença pilonidal. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico exatamente isso, sobre esses cuidados após a drenagem de um abscesso na doença pilonidal. Vou deixar o link na descrição e o card aqui em cima para quem tiver interesse. E muitas vezes nessa fase inicial, a pessoa ela não sabe que tem a doença, até ter uma crise aguda. Então se você tem algum desconforto na região ali entre as nádegas, principalmente quando você fica sentado muito tempo, quando movimenta, faz algum exercício físico, é importante procurar um coloproctologista para avaliar e verificar se não se trata de uma doença pilonidal. A partir do momento que a pessoa teve aquela crise, obviamente ela vai procurar o médico, que é um quadro bastante doloroso, e aí sim ela fica sabendo desse diagnóstico, né? E normalmente quando essa doença, após crises, principalmente repetidas de inflamação, a gente às vezes tem uma evolução para a fase crônica, em que essa doença pilonidal mais central, ali que a gente tem esses orifícios, como eu expliquei no início, com a cavitação, eles evoluem com trajetos fistulosos, que a pessoa percebe ali orifícios, muitas vezes associado a granulomas, que são os carocinhos que dão nesses orifícios, na região mais lateral, de um lado e de outro. E nessa fase a pessoa costuma ficar mais sintomática, então ela acaba procurando o médico e normalmente o tratamento é cirúrgico. Na fase inicial, quando a pessoa nunca teve ali uma crise aguda, não tem esses trajetos fistulosos, normalmente a pessoa ela tem sintomas mais leves. E às vezes ela já até descobriu que tem a doença pilonidal, mas como aquilo incomoda pouco, às vezes ela não quer tratar. Nessa fase, alguns cuidados locais, como a depilação da região, para evitar que novos pelos caiam ali para dentro e piorem o processo inflamatório, com limpezas adequadas da região ali entre as nádegas, às vezes a gente consegue, nessa fase inicial da doença, uma cicatrização sem cirurgia, mas isso não ocorre com tanta frequência. Então é importante, mesmo que você tenha uma doença mais leve, inicial, se com os cuidados locais
não ocorrer a cicatrização, é importante tratar, né, o tratamento é cirúrgico, para você evitar de ter crises agudas de abscesso, que é um quadro bastante doloroso, é uma urgência, e acabar também agravando a doença. Por quê? Quando você tem crises agudas de inflamação, de abscessos, e a doença acaba se agravando, o tratamento ele fica mais difícil, a chance do cisto pilonidal voltar após a cirurgia aumenta. Então, quando você trata a doença mais inicial, a chance de cicatrização após o tratamento cirúrgico ela é maior. E hoje, ao contrário do que se fazia antigamente, que você retirava todo aquele tecido, aquela cavitação e deixava essa ferida fechar por segunda intenção, de dentro para fora, como a gente costuma falar, hoje a gente tem tratamentos minimamente invasivos, como o EPSIT, é a sigla, né, do tratamento endoscópico para o cisto pilonidal, o tratamento a laser para o cisto pilonidal, que são tratamentos cirúrgicos minimamente invasivos, que geram cicatrizes pequenas, feridas pequenas, com uma cicatrização muito mais rápida e um cuidado muito mais fácil do pós-operatório, sem aquela necessidade de curativos grandes. Então, hoje em dia, essas alternativas elas vieram para poder facilitar a recuperação após o tratamento cirúrgico da doença pilonidal e a pessoa conseguir ficar livre do problema de uma maneira menos invasiva. Então, se você já tem esse diagnóstico e porventura está protelando essa cirurgia, é bom repensar nisso e procurar um especialista para fazer o tratamento definitivo por todos esses motivos que eu mencionei. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. Se ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo para se inscrever. Toda semana tem conteúdo novo no canal sobre as principais doenças do intestino, reto e ânus, e também vídeos com dicas para você cuidar melhor da saúde do seu intestino. Até o próximo vídeo.